estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, seguindo os protocolos da saúde, higienizando sempre as mãos. Eu sou a professora Joelise e hoje estou aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Nosso tema hoje é o Estatuto da Criança, do Adolescente e as violações de direitos. Vocês conhecem já o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu tenho esse modelinho aqui e tenho também o que vai aparecer na tela para vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro, que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. Ele é um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Lá na telinha ainda nós temos o artigo 2, que considera as crianças, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquelas entre 12 e 18 anos de idade. No artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Os principais documentos sobre os direitos humanos nacionais e internacionais, abrangendo crianças e adolescentes, e todos esses documentos que eu vou mostrar estão todos no site lá da Unicef, são a Convenção dos Direitos da Criança. Então, sempre pensando nesses direitos como garantia das nossas crianças e adolescentes. Ela foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 89. Entrou em vigor em setembro de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu mostrei para vocês, ele é de 13 de julho de 1990. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela é de 10 de dezembro de 1948. Já o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele é um tratado multilateral adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E ele é de 16 de dezembro de 1966, mas só entrou em vigor em 3 de janeiro de 1976. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi depositado em 24 de janeiro de 1992. Ele é considerado um pacto ora promulgado que entrou em vigor para o Brasil só em 1992, no finalzinho, lá em 24 de abril. Já a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que também é muito importante nós pensarmos nas nossas crianças e adolescentes, é um instrumento internacional de direitos humanos das Nações Unidas, cuja finalidade é proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. O texto da Convenção foi aprovado em Assembleia Geral das Nações Unidas, em 13 de dezembro de 2006, e promulgado só em 2009. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, aprovado também pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979. A Declaração sobre os Direitos dos Povos à Paz, adotada pela Assembleia Geral em 12 de novembro de 1984. Como eu falei para vocês, lá na Declaração Mundial da Educação para Todos, temos também uma aprovada pela Conferência Mundial na Tailândia, entre 5 e 9 de março de 1990. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, que nós trabalhamos com todas as crianças nas nossas escolas.
a Carta das Nações Unidas, que foi assinada em São Francisco em 26 de junho de 1945. Então, quando eu converso com vocês sobre isso, são todos os documentos que norteiam e que nos ajudam a pensar nos direitos na garantia da proteção integral das nossas crianças. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo bem legal sobre o ECA, que vocês vão gostar e a gente volta a conversar um pouquinho depois sobre ele, tá bom? Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência, é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar e conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. E aí, gostaram do vídeo? Então, vocês viram como a gente fala tanto da garantia de direitos das crianças. Lógico, nós também temos os deveres que nós temos que ter também, de sempre ter respeito pelas pessoas, nós não podemos esquecer essas coisas também. Ir para a escola. Então, quando a gente fala do ECA, que a gente sempre lembra do nosso amigo ECA, a gente tem que pensar, além dos nossos direitos, enquanto crianças e adolescentes, nós temos que ter também os nossos deveres, não é mesmo? Então agora, vamos participar agora de uma atividade bem legal. Então eu vou colocar para vocês lá na tela as palavras para vocês verem, depois nós vamos fazer um
é caça-palavras, tá? Então lá, agora é a sua vez. Vamos procurar as palavras abaixo no caça-palavras? Todas essas palavras são as palavras que nós vimos lá atrás, quando a gente falava dos direitos das crianças e dos adolescentes. Vida, vou botar lá para vocês verem como vai ser a nosso caça-palavras. Então, eu vou falando e vocês vão observando o nosso gráfico lá, tá? Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência. Agora, eu vou deixar um tempinho para vocês procurarem todas essas palavras. Quem quiser fazer cada espaço, cada palavrinha lá, pintar colorido, pode pintar para ficar mais fácil para identificar. Então, agora é com vocês. E aí, encontraram as palavras? Quantas palavras que a gente pensa, né? Nossa, realmente os meus direitos enquanto criança e adolescente, que muitas vezes são violados. Então, vamos começar comigo a procurar? Vamos ver quais que eu achei? Vamos lá. A primeira que eu achei, profissionalização. Quando eu já tiver a idade, estiver na adolescência, já tenho que pensar nisso, né? A próxima palavrinha que eu achei, vida. Vocês encontraram a palavrinha vida também? Como é importante nós termos esse direito, não é mesmo? Saúde. Quando a gente pensa em saúde, o que nós pensamos hoje? Nós pensamos que nós temos que tomar a nossa vacina. Então, todo mundo bonitinho vacinado. Próxima, liberdade. Todo mundo tem que ter liberdade, mas nós temos que pensar também. Enquanto criança e adolescente, nós temos a nossa liberdade, mas nós temos que obedecer os nossos responsáveis, os nossos familiares, os professores, os inspetores, todo mundo que está ali garantindo a nossa proteção na escola também e em casa. Educação. Quando nós pensamos em educação, a escola, o fazer atividade, o participar de tudo que envolve a educação, como foram as videoaulas, e nesses 3 longos anos que nós estamos pensando lá na nossa pandemia, que ainda está aí, os nossos cuidados, por isso a importância de estar na escola protegido e estar também assistindo muitas vezes as aulas quando eu não posso ir para a escola. A convivência. Como é bom, né, voltar para a escola, voltar para os amigos, poder ir na rua, poder brincar, ter a convivência dos familiares que nós não tivemos durante tanto tempo. Cultura. Quantos eventos já estão voltando nesse período, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar também nos cuidados que nós temos que ter ainda. Então, sempre pensando no protocolo que a saúde está colocando para todo mundo seguir, tá bom? Alimentação. Isso também é muito importante. Então, a gente tem que pensar muito nas questões de alimentação. O que a gente come, o que a gente não gosta, o que é diferente, o que eu tenho vontade. Então, a gente tem que pensar muito na questão da alimentação. Respeito, como eu falei para vocês, vocês têm direito ao respeito. Então, não é porque é uma criança, um adolescente, que a gente não vai respeitar. É muito importante todos respeitarem, principalmente ouvir o que vocês têm para falar, quais são as emoções, os sentimentos, o que vocês têm naquele momento que vocês querem colocar para a gente, o respeito à liberdade de expressão, a forma como vocês querem se vestir, o que vocês querem falar. Então, a importância do respeito. Dignidade. Então, toda criança e adolescente tem sim dignidade. E nós temos que respeitar. Como eu falei, todas as palavrinhas que nós pensamos, sempre o respeito está junto, não é mesmo?
Lazer. Nesse período, lembra que eu falei da convivência? Como é bom poder ter lazer, poder sair, poder jogar uma bola. Quanto tempo vocês ficaram sem poder fazer isso, agora poder jogar uma bola. E educação física, fazendo na escola, com todo mundo junto. Olha que gostoso é voltar essa época agora para ter lazer. E esporte. Então, na escola, esporte na rua, ou poder participar de algum campeonato, como a gente já está voltando com todas as atividades, a importância e vocês têm todos esses direitos. Então, como vocês olham nesse quadrinho nosso, a gente vai poder olhar lá quantas palavras que estão ali dentro e que a gente tem que ter a nossa garantia, a gente tem que garantir esses direitos para as crianças e adolescentes. E lembrando sempre que está lá no ECA. Então, gostaram bastante assim quando a gente olha esse gráfico e fica pensando, né, nessa volta que tanto tempo a gente ficou esperando para poder ter todas essas oportunidades e ter esses direitos garantidos, respeitados e poder utilizar deles? Então, é muito importante vocês pensarem nisso nesse momento que nós estamos retornando, né, ao nosso mundo, a forma como a gente já tinha antes da pandemia de poder se relacionar, poder sair, então os nossos direitos e pensando sempre nos nossos deveres, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês um videozinho que ele vai falar um pouquinho do ECA, esses 30 anos do ECA como foram. Tá? Hoje o ECA, agora em julho, já vai fazer 32 anos, então nós temos que pensar muito nisso, né? Quanto tempo essa garantia, quantas gerações que a gente já pode pensar que está voltando, né? E sempre tendo essa garantia do ECA, tá bom? Então a gente vai assistir agora um vídeo bem legal. Em 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Graças ao ECA, o Brasil reconheceu que toda criança e adolescente tem direitos fundamentais. Apesar disso, milhões de meninos e meninas ainda têm seus direitos negados e sofrem com violência. Negligenciar, discriminar e praticar violência contra crianças e adolescentes é crime. Protegê-los e prevenir a violência é responsabilidade de todos nós. E aí, viram o vídeo? Ele é curtinho, né? Mas ele fala bastante da importância do ECA para todas as crianças e adolescentes. Então, quantas informações vocês não viram até agora, né? Então, agora eu vou fazer duas perguntinhas para vocês. E vou deixar um tempinho para vocês pensarem nelas. O que vocês pensam que realmente é o direito, o que está correto, o que não está correto ali, tá bom? Vou mostrar para vocês agora a perguntinha e vou deixar um tempinho para vocês lerem a primeira perguntinha. Então, lá na telinha, toda criança ou adolescente deve, marque lá a alternativa correta, ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. Toda criança tem que trabalhar 8 horas por dia ou não sofrer nenhum tipo de violência. Então agora vocês vão marcar o que toda essa criança e o adolescente deve, tá? Na perguntinha lá correta. Vou deixar um tempinho para vocês olharem, tá bom? Então, conseguiram achar? Toda criança ou adolescente deve. Vamos olhar lá? Ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. Não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Então, isso é o que vocês devem fazer. Lembra que eu falei dos deveres que toda criança e adolescente tem também? Agora ali, onde aparece toda criança tem que trabalhar 8 horas por dia? Não, isso está errado. Então, as certas foram o acesso à educação e não sofrer nenhum tipo de violência. A minha próxima perguntinha agora para vocês, daí eu vou deixar mais um tempinho. Criança e adolescente também têm obrigações, identifique-as. Respeitar os pais ou responsáveis, não frequentar a escola, proteger o meio ambiente, destruir os espaços e ambientes públicos,
Agora vocês vão pensar um pouquinho, eu vou deixar um tempinho para vocês e já retorno com vocês. Então, conseguiram identificar ali na pergunta que eu fiz para vocês? Toda criança e adolescente tem obrigação? Vamos ver a resposta correta? Então, lá, toda a criança e adolescente também tem obrigações de respeitar os pais e responsáveis, proteger o meio ambiente. Agora, onde aparece não frequentar a escola, precisamos sim sempre frequentar a escola. Lembramos que pelo estatuto, até os 18 anos, nós somos, então, obrigados a estar na escola. E é uma obrigação gostosa. Vamos pensar assim, gente. Às vezes a gente fala, hoje eu não quero ir. Mas a gente tem que, sim, pensar lá no nosso futuro, pensar o quanto é importante, o quanto eu vou estar aprendendo nesse momento, nesse lugar. Porque daqui a um tempo, quando eu passar essa fase, vocês vão falar, que saudades da escola. Nesse período era tão bom. Agora não, eu tenho que fazer outras coisas. Então, vamos aproveitar esse momento. Proteger o meio ambiente. Temos que pensar que o meio ambiente é um espaço para todo mundo. Então, assim, se eu começo a estragar nas plantas, jogar o lixo, quanta coisa errada pode acontecer no nosso planeta que para as futuras gerações não vai ter a beleza que nós temos hoje. Então, sempre protegendo o meio ambiente. E lá, destruir os espaços e ambientes públicos é correto? Não, né? Vamos pensar lá, é legal às vezes deixar um nome marcadinho em algum lugar, mas assim nós estamos destruindo os ambientes públicos. Quando a gente fala em estragar os bancos, fazer a pichação nas paredes, então a gente tem que proteger, tem que cuidar desses espaços, tá? Então lá, essas foram as questões corretas, respeitar os pais e proteger o meio ambiente. Vocês viram como é importante conhecer o ECA? Então, o ECA, sempre lembrando, é onde vai estar sempre os nossos direitos e deveres enquanto crianças e adolescentes. Eles vão garantir tudo que vocês vão ter sendo a proteção integral. Nós falamos sobre o ECA, os direitos que ele garante. E agora, quando nós pensamos nas violações de direitos? Então, as violações desses direitos que estão aqui no ECA acontecem e acontecem muito. Podemos pensar assim, que algumas das violações dos nossos direitos são principalmente as violências que podem acontecer com as crianças e adolescentes. Nesse momento é muito importante a gente prestar muita atenção, porque às vezes nós temos um familiar que sofreu alguma violência, nós temos um amigo, nós escutamos na televisão, no rádio, na internet, o tempo todo está aparecendo alguma mensagem, alguma situação de violência que aconteceu. E muitas vezes nós não nos damos conta que pode estar acontecendo bem próximo. Então, são todas, quando a gente pensa assim, nas violações de direito desta criança, essas violências, são todas aquelas cometidas para crianças e adolescentes que nós vamos ver agora, tá? Então, prestem bastante atenção. Por que eu estou falando muito do ECA? Além dele garantir para vocês a proteção, ele é muito importante quando acontecer essa situação da violação de direitos, vocês saberem como proceder, quem falar, avisar um professor, comentar com a família. Então, a importância dele. E aonde que está escrito aqui no ECA que isto é um direito que vocês estão tendo essa violação? Lá no artigo 5, na telinha, vocês vão olhar que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então é muito importante quando a gente fala da violação dos direitos, a gente pensar nessas situações que eu falei para vocês ali do artigo 5 do ECA. Da negligência, da discriminação, da exploração, da violência que pode estar acontecendo com crueldade ou não,
E às vezes é uma violência velada, às vezes está bem quietinho lá e a gente não percebe o que está acontecendo com a gente. Então é muito importante prestar atenção nessas situações. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que é o do Defenda-se, que é uma campanha do Grupo Marista. E ele falando bastante para vocês mais um pouquinho sobre os direitos. Então preste atenção, porque tudo isso que a gente está conversando é sobre os cuidados da proteção integral para vocês, tá bom? Então vamos assistir o vídeo agora um pouquinho. Oi, meu nome é Valentina. E eu sou o Caio, tudo bem? Você já percebeu como sempre tem gente dizendo que tem coisas que são só de menina e outras que são só de menino? É verdade, mas sabia que nem todo garoto só gosta de jogar futebol? É fortão e sabe tudo de matemática? E que nem toda menina é meiga, só gosta de brincar de boneca e usar vestido rosa? Além dessas coisas, a gente também quer jogar bola, lutar judô, andar de bicicleta, escolher nossas roupas e ser cientistas, bombeiras ou arquitetas quando crescer? Sim, além de jogar videogame e andar de skate, a gente também quer brincar de casinha, ler, pular corda, ser bailarino, professor ou chefe de cozinha quando for adulto. Ah, e também seria muito legal se os meninos ajudassem mais nas tarefas de casa, né? E que os adultos não ensinassem certas coisas para os garotos que conhecem. Por isso, se alguém inventar apelidos que te deixem triste, espalhar mentiras, machucar ou te deixar de lado, só porque acham que você não faz coisas de menino ou de menina, fale sempre pra alguém que você gosta e confia. Com certeza ela vai te apoiar e dizer que você deve ser feliz do jeito que é. E se alguém te elogiar ou tocar no seu corpo de um jeito que te deixe triste, com vergonha ou medo, você também pode pedir ajuda. E não esqueça, em qualquer caso de violência, depois de procurar um lugar seguro, ligue para o Disque 100, espere as instruções e conte tudo o que aconteceu com você. Lá tem pessoas que podem ajudar. Defenda-se! E aí, gostaram do vídeo? Então, como nós falamos, os 3 vídeos que nós assistimos, os nossos direitos, criança, adolescente e como são importantes. Então, apesar de haver uma legislação protetora dos direitos infanto-juvenis, a sociedade se depara diariamente com situações de crianças e adolescentes cujos direitos foram ameaçados. Eles são violados e é muito importante saber identificar isso. Então, essas situações, quando ocorrerem, vocês pensar na questão da ameaça, dessa violação, a gente tem que pensar como acabar com ela e deixar ela para o lado, não deixar que ela exista no meio das crianças e adolescentes. Por isso é importante, como eu falei, não pensem só quando eu falar, não aconteceu comigo, mas será que não está acontecendo com algum conhecido, com algum familiar? Então é sempre importante estar bem antenado. Então, identificando essas situações de violência, intervenções são realizadas e naqueles casos, dependendo, acontecem medidas judiciais. Então, muitas vezes há o afastamento do autor da violação, a pessoa que cometeu aquela violência, muitas vezes a gente consegue afastar desse ambiente para não ter mais essa situação. Então, seja em casa, seja na rua, pode acontecer várias coisas e daí são medidas cautelares que vão intercorrer nesse processo, tá? Então, a perda da guarda, a destituição muitas vezes da tutela, quando é uma situação muito grave, uma situação que foi um familiar que fez alguma violência com a criança e não pense, isso não existe. Existe sim. Então, a gente tem que pensar, porque muitas vezes quem comete a violência é aquela pessoa que está dentro da nossa casa, que tá lá, que você vai pensar não é acima de qualquer suspeita. Então é importante a gente estar bem antenado, tá? Quando a gente fala um pouquinho lá, vamos falar sobre essa situação da violência. Vocês sabem o significado da palavrinha violência? Segundo lá a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que está aí na telinha, ela afirma que a violência está relacionada com o uso intencional da força física, do poder real ou de ameaças, que muitas vezes aquela ameaça assim, que falam bem baixinho pra gente, está acontecendo dentro da nossa casa, ou na rua, ou um colega na escola. Então a gente pode pensar em várias situações que isso pode acontecer. Então, é uma ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar numa lesão
na morte, no dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, quando nós pensamos na situação de violência, a gente tem que pensar em tudo o que pode acontecer. Muitas vezes ela não deixa marcas aparentes, mas pode estar acontecendo e deixando marcas psicológicas e que a gente vai acabar carregando por muito tempo. A violência, além de provocar essas mortes e destruir vidas, ela acarreta também consequências não fatais para a criança, adolescentes, adultos e idosos. Então, quando nós pensamos assim na criança, no adolescente, nós temos que pensar que muitas vezes essas situações acontecem também com o idoso que pode estar morando com a gente, ou é um conhecido, ou o idoso que você viu passar na rua. Então, nós temos que pensar também neles. Então, por isso é importante, enquanto criança e adolescente, eu estar sabendo como agir e como me defender também. E procurar ajuda principalmente. Vocês já pararam para pensar que a violência pode ser manifestada de diversas formas, em diferentes espaços, como eu falei para vocês, em toda a classe social, embora não seja percebida e vivenciada por todas as pessoas. Por isso, antenado. Ela pode variar de acordo com os padrões culturais, históricos de cada grupo social dentro de uma determinada época. E pode ainda estar associada a questões de raça, gênero, condições da família, condição social, econômica e cultural. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que pensar sobre essas situações. No Brasil, a violência deve ser entendida como uma violação dos direitos humanos fundamentais. Então, por isso que nós somos amparados, tanto pela Constituição Federal, quando nós falamos dos adultos, como quando nós falamos muito das crianças, que hoje nós temos o nosso marco legal, que é a nossa ECA. No que diz respeito à criança ou adolescente, conceitua-se violência qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. Mas agora, quais os tipos de violência que podem acontecer com uma criança ou um adolescente? Não que não aconteça com um adulto, mas nós temos que pensar principalmente como nós estamos falando das crianças e adolescentes. Vocês já pararam para pensar quais são os tipos de violência que podem estar no nosso meio, no nosso convívio, ou podem estar próximo e nós não percebemos? Quantas violências podem estar, às vezes, acontecendo numa situação que a gente passou e viu, ou que a gente pensou, apareceu na televisão, ou apareceu lá na rede social que alguém comentou, fez um comentário. Então, vamos ver lá quais são. A tipologia das violências, como nós falamos, os tipos de violência que, segundo o Ministério da Saúde, podem acontecer. Principalmente crianças e adolescentes, para poderem se defender lá. A negligência. Então, quando nós pensamos na negligência, né? A criança ser às vezes deixada sozinha 1 minuto e acontecer alguma situação que ela se machuque. A negligência à educação, quando nós pensamos que na escola os pais têm que estar sempre acompanhando o desenvolvimento da criança e isso não acontece. Então, as situações de negligência, a gente tem que pensar muito o que está sendo aconteceu, né? O não cuidar naquele momento, o não amparar, o não ouvir também. Muitas vezes a gente pensa assim, não é eu ganhar um presente do pai que está lá muito tempo sem ver, eu ganhei um presente, tá, mas e nesse período, né? Poxa, eu não tive aquele amparo, aquele cuidado. Então vamos pensar que a negligência é algo que acontece e muito. Então quando a gente fala da negligência, a saúde, então os atendimentos básicos que a gente tem que ter ali, os cuidados básicos, agora principalmente nesse período agora da vacinação, então a gente pensar que a negligência pela saúde da criança ou adolescente é muito importante esse cuidado que nós temos que ter e não ser negligentes com essas ações. A educação, como eu falei, de não levar para a escola, não estar cuidando da frequência dessa criança. Será que essa criança foi para a escola mesmo? Será que ele não passou em algum lugar e ele esqueceu de ir para a escola? Os pais estão acompanhando esse período da escola da criança? E como que está a questão do acompanhamento de aprendizagem mesmo, quando a gente pensa? Então, está dando esse apoio para a criança, então nós temos que pensar que isso é uma negligência quando, enquanto pai, mãe, familiar responsável, eu não estou cuidando da minha criança ou adolescente.
Quando a gente pensa na estrutural, né, quando a gente pensa na questão da minha estrutura realmente como um todo, desde estrutural em termos de familiar, independente dos tipos de família que nós temos diversos hoje, então a gente não tem hoje uma família modelo, que nós pensamos assim, aquela família é a família perfeita, é a família certa, não. São diversos tipos de família que nós temos, então nós temos que pensar em questão estrutural, em questão da moradia, dos cuidados que nós temos que ter. E quando nós temos essa situação que ocasiona alguma situação de problema para a criança e adolescente, a gente buscar muito ajuda. Então tem as outras políticas públicas que podem estar ajudando também. Na proteção, como eu falei, os cuidados que nós temos que ter com a criança ou adolescente. Então, assim, eu estou protegendo, eu estou ajudando ela nesse momento. Então, nós temos que pensar nisso. A violência física é aquela que deixa marca, aquela que machuca. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão da violência física para não acontecer com a criança ou adolescente e, se acontecer, saber como procurar ajuda. Tá? Principalmente contar na escola, contar para um outro responsável. Às vezes aconteceu uma situação de violência física do próprio colega, às vezes. Seja brincando na rua, seja na escola, alguma situação que a gente tem que conversar e não pode deixar isso acontecer. Que, lembrando, é o direito da criança e do adolescente não sofrer nenhum tipo de violência. A violência psicológica. Então pensar, está acontecendo alguma situação comigo? Sofri bullying? Fizeram alguma coisa para mim que me magoou e eu não consigo falar para ninguém? Então esse é o cuidado que eu tenho que ter. As outras. Quando eu penso na violência sexual, os tipos de violência que podem acontecer, a gente pensa, nossa, mas é um tema tão difícil a gente conversar. É um tema polêmico, é um tema difícil, é um tema delicado. Mas ele precisa ser falado para todo mundo conhecer e saber o que pode acontecer. Porque às vezes uma situação que está acontecendo, como o assédio, às vezes uma situação que você não percebeu, a questão do estupro, que acontece também com as nossas crianças e adolescentes, assim como acontece com os adultos. A pornografia infantil, quando às vezes pegam alguma foto e utilizam essa foto ou fazem alguma chantagem, isso é também uma violência, é um crime, é uma violência. E a exploração sexual. Então, são temas delicados, são temas difíceis, mas que nós devemos conhecer para poder nos defender. Trabalho infantil também é uma situação que a gente vê muito acontecer, principalmente quando a gente está lá no farol, ou quando nós estamos no parque, quando nós estamos pedindo, ou quando nós estamos ajudando um familiar, mas tudo isso acontece quando a gente está fora da escola. Então a gente tem que ter assim, a criança fez o trabalho infantil e está fora da escola, então ela deixou de ir para a escola e está trabalhando, tendo um trabalho infantil. Isso é uma violência. E nós temos que pensar que ajudar a mãe em casa, quando eu arrumar meu quarto, lavar a louça, fazer alguma coisa que a mãe pede, não é um trabalho infantil. Ele torna-se trabalho infantil quando eu deixo de frequentar a escola e um ambiente saudável, deixo de brincar, deixo de ter a minha infância para ficar fazendo isso, tá? O trabalho. O tráfico de seres humanos e a violência por intervenção legal. No tráfico de seres humanos, quando tem a questão, muitas vezes, do roubo de crianças, então, que são os sequestros. Então, a gente tem que ter muito cuidado, criança e adolescente. Porque, às vezes, a gente fala pra mãe, eu vou sair ali rapidinho, mãe, eu vou em tal lugar, vou passear, vou na pracinha, eu vou no mercadinho. E eu deixo de ir no mercadinho para ir em outro lugar. E se acontece de você ser sequestrado, ou se acontece algum acidente, ou se tem uma violência por intervenção legal, quando nós falamos da violência por intervenção legal, são as abordagens que podem ter por outras pessoas, seja de meios oficiais ou não. Então, esses cuidados que nós temos que ter, então sempre falar a verdade, para não acontecer nenhuma situação de violência. Natureza da violência. Nós vamos ter lá a violência doméstica intrafamiliar, a violência fetal. Então lá, na violência doméstica e intrafamiliar, são a violência que pode acontecer dentro da nossa família. A violência fetal, quando nós pensamos naquela mãe que está esperando o bebezinho, alguma situação que pode acontecer com ela ou que ela pode acabar cometendo essa violência com o bebê, que está ali quietinho, né? A violência extrafamiliar, aquela violência que acontece fora de casa.
A violência autoprovocada, então uma violência que nós mesmos provocamos, principalmente quando está aquela questão psicológica que alguma coisa está me incomodando e eu não consigo colocar para fora e pedir ajuda, e eu acabo fazendo uma autoviolência comigo, então eu acabo me machucando, fazendo alguma situação que eu faço com que eu sinta uma dor. Violência institucional. Então, na natureza da violência, todas essas violências que eu falei para vocês, que nós temos que estar atentos. Quando eu pensar assim, numa violência que aconteceu pertinho, a gente tem que pensar como poder pedir ajuda. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, só para a gente refletir um pouquinho, tá? Então lá, nessa imagem que está na tela. As imagens são todas meio desfocadinhas para vocês pensarem, a gente pensar assim, de longe assim. Que tipo de violência pode ser aquela ali? Violência psicológica. Então a pessoa está ali do teu lado falando e de repente são situações que não são nem gritos, mas são humilhações, alguma situação que muitas vezes para as crianças e adolescentes acontece com o bullying. Então por isso a gente tem que pensar, isso é uma violência psicológica que vão acarretar danos pra gente, então a gente tem que cuidar muito. Quando eu vejo essa imagem, o que será que aconteceu? Lembra o que eu falei para vocês, hein? Tráfico de seres humanos. Então por isso eu falo, meninos, meninas, crianças, adolescentes, nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Evitar ficar sozinho na rua e sempre falar a verdade onde nós estamos indo. E aqui, lembra que eu falei para vocês, quando nós deixamos de ser criança, de ser adolescente, que nós temos que fazer alguma coisa, deixar de ir para a escola, deixar de brincar? Trabalho infantil. E aqui, essa tá fácil. Violência física. Olha só, às vezes o pegar no braço, puxar, às vezes quando a gente fala assim de machucar até com a unha, isso é uma violência física, deixou marca, nós falamos da nossa violência física que acabou deixando essa marquinha. E muitas vezes a violência física, ela não vai deixar essa marca, então a gente tem que cuidar também. Se a gente se sentir incomodada com uma situação de alguém pegar na gente, machucar, e você sentiu que apertou, fez alguma coisa, a gente tem que pensar, será que não foi uma violência que eu estou sofrendo? E quando a gente olha ali, a criança sozinha ali, é uma negligência. Então a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala assim, a criança sozinha em casa. Quantos acidentes acontecem quando essa criança está sendo negligenciada e ficando sozinha em casa? E aqui temos uma imagem de uma pessoa, uma sombra. O que será que pode acontecer? Perigo da violência sexual, como eu falei para vocês. Então a gente tem que ter muito cuidado. Agora eu vou mostrar para vocês da campanha Não Engula o Choro. Ela é uma campanha do governo do Paraná, da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social em parceria com o SEDECA. A campanha Não Engula o Choro tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre o enfrentamento à violência e as violações de direitos da criança e do adolescente. Então essa campanha mostra muitas vezes que crianças ela se comunica mais através do choro e de outros sinais não verbais, que por algumas palavras, às vezes, ela quer mostrar que tem alguma coisa errada com ela. Então eu só vou mostrar para vocês agora rapidinho os cartazes que vocês vão lembrar. Eles estavam nos ônibus, nos pontos, então em vários lugares tinham esses cartazes. Também foram para as escolas. Nessa imagem aparece lá a negligência. Não dá para engolir esse choro, não é mesmo? Então é uma violência. A violência física, lembram desse cartaz? Também não dá para engolir esse choro. O abuso sexual. Olha o cartaz também. Então, não dá para engolir esse choro. Violência psicológica. Lembrando, não dá para engolir esse choro. Agora, eu vou ler para vocês uma poesia da autora e ilustradora da Thelma Alves de Oliveira. O livro é Eu Sei de Mim. Esse livro, ele é uma parceria feita com o Hospital Pequeno Príncipe. E a ilustração é do Gabriel Richbiter. Eu vou deixar a poesia na tela para vocês e eu vou lendo. Então lá, a poesia Em Casa, o Melhor Cuidado. Hoje, quem cuida de mim é uma senhora. A outra foi embora. Jogava as coisas com força toda hora. Gritava assim que chegava. Tinha medo dela e nada contava. Um dia ela me bateu. Não aguentei e contei. Fiz bem, aprendi a lição. Em mim ninguém põe a mão. Não importa quem seja seu cuidador, tia, vó, pai, mãe e madrinha.
Tudo que não se pode é causar dor e você ficar quietinha. Outras crianças ficam sozinhas, em casa, na rua, na vizinha, quase largadas, sem segurança. Isso não tá certo. Aí não. Alguém se vire logo e resolva essa situação. Qualquer situação de violência que vocês sintam, vocês procurem sempre pedir ajuda. E os canais de denúncia estão aí na telinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre violações de direitos. Até a próxima!